Em tempos de mentira universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Há algo profundamente errado. Você sente, eu sinto, todos sentem, mas quase ninguém fala. É como se estivéssemos todos trancados dentro de um teatro em chamas, fingindo que o calor é só parte do espetáculo. As pessoas sorriem, mas os olhos gritam. Trabalham, mas não vivem. Acordam, mas não despertam. Vivem anestesiadas, buscando distrações enquanto suas almas se contorcem em silêncio. Estamos diante de uma psicose coletiva, uma epidemia invisível. Não é algo que se vê nas manchetes, é algo que se sente no coração. Nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sozinhos. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouca sabedoria. Nunca gritamos tanto nas redes e ouvimos tão pouco na vida real. Vivemos dentro de uma mentira bem embalada, vendida como progresso. Mas a verdade é crua. Estamos mentalmente doentes. E poucos têm coragem de olhar essa doença nos olhos. Talvez Nietzsche tenha previsto isso quando disse: quem com monstros luta deve velar porque, ao fazê-lo, não se transforme também em monstro. Quando se olha longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. O abismo hoje é a sociedade. Nos ensinaram a correr, sempre correr, mas ninguém nos disse para onde. Trabalhe, estude, consuma, compareça, obedeça. Não pense, não questione, não sinta demais. Desde cedo nos colocam em uma linha de montagem invisível. Primeiro te dizem o que vestir, depois o que estudar, depois o que sonhar e, por fim, o que fingir ser. Você não é você. Você é o reflexo do que esperam de você. Sua sanidade foi sequestrada por um sistema que te reduz a um número, a um currículo, a um avatar sorridente no Instagram. A verdadeira insanidade é a normalidade. Estamos sendo domesticados com doses homeopáticas de dopamina, distrações, algoritmos e pílulas que prometem curar o que o estilo de vida moderno destruiu. E quando você começa a sentir que algo está errado, te rotulam, te medicam, te silenciam. Você não está doente, você está acordando. A psicose em massa não se parece com pessoas gritando nas ruas. Ela se parece com pessoas silenciosas em filas, com olhos baixos em transportes lotados, com sorrisos falsos no café da manhã, com a pressa, com a falta de presença, com o medo de ficar só. Estamos doentes de excesso. Excesso de estímulo, excesso de exigência, excesso de comparação. Vivemos dopados de promessas. Você só precisa ser mais produtivo. Você só precisa mudar sua mentalidade. Você só precisa comprar isso, conquistar aquilo, mostrar para todos. Mas a alma, essa ninguém ouve. E quando ela grita, com ansiedade, insônia, tristeza, desmotivação, o sistema diz: tome isso, distraia-se com aquilo, volte ao normal. Mas o normal é o problema. Quantos de nós vivem em função de uma aparência que odeiam sustentar? Quantos acordam todos os dias querendo não existir, mas continuam, porque é isso que todo mundo faz? Estamos presos num looping onde sobreviver virou um ato heróico e parar virou um crime. A sociedade criou uma fantasia coletiva, uma matrix tão bem projetada que até os próprios escravos a defendem. Você precisa estar sempre online, sempre certo, sempre otimista, sempre bonito, sempre atualizado, sempre performando. Mas ninguém aguenta viver em performance constante. Isso cansa, isso adoece, isso mata lentamente. Vivemos numa vitrine onde todos fingem ter encontrado o caminho. E quem se perde é tratado como fracassado. Mas e se todos estiverem perdidos? E se a normalidade que idolatramos for, na verdade, um culto disfarçado? O culto da aparência, da performance, da distração? Você já percebeu como todo momento de silêncio é rapidamente preenchido? É o fone de ouvido, o feed infinito, o podcast,
o vídeo de 15 segundos. É a fuga constante do único lugar onde a cura poderia começar, dentro de nós. O filósofo Michel Foucault nos alertou: a loucura é a ausência da obra. Mas hoje, a loucura é fabricada, não por ausência, mas pelo excesso do que não importa. Foucault estudou como a sociedade cria a ideia de normal e depois a usa para excluir, silenciar e controlar. E o que é a normalidade hoje, senão uma ferramenta de opressão disfarçada de liberdade? Vivemos a ilusão da escolha. Escolha o que consumir, o que vestir, o que exibir. Mas não questione o jogo. Não pergunte por que tudo isso existe. Não pense, apenas aceite, produza, consuma, morra, mas sorrindo. Estamos vivendo num hospício sem grades, onde o castigo não é o isolamento, mas o excesso de ruído. E nessa cacofonia, perdemos a voz interior. Você já tentou ficar um dia inteiro em silêncio? Sem música, sem celular, sem telas, sem distrações. Apenas você com você mesmo. É insuportável para a maioria. Porque o silêncio revela verdades, e verdades doem. Perceba, o mundo não quer que você pense, quer que você reaja, que você consuma, que você se distraia. O silêncio é revolucionário. O tédio é subversivo, porque no silêncio você começa a perceber que a sua tristeza não é fracasso. É sinal, é mensagem. Ela diz: você não nasceu para viver assim. A psicose moderna tem uma nova face. Ela vem sorrindo. Te vendem a ideia de que você precisa ser grato por tudo, feliz o tempo todo, resiliente, forte, inabalável. Te dizem: pense positivo. Você atrai o que vibra. Como se fosse pecado se sentir quebrado. A dor virou tabu. A tristeza virou fraqueza. O colapso virou falha pessoal, e não um grito do coletivo adoecido. Mas a verdade é que o colapso muitas vezes é o início do despertar. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você não precisa dar conta de tudo. Você não é um robô de produtividade com um sorriso colado no rosto. Esse otimismo tóxico que se espalha por aí é só mais uma máscara para esconder o desespero. Tem gente se matando e postando frase motivacional no dia anterior. Tem gente indo trabalhar chorando no carro. Tem gente que ri com os amigos e à noite sente que não vale nada. Essa é a verdadeira pandemia. Uma sociedade inteira fingindo que está tudo bem, enquanto a alma está sangrando. E o mais irônico, quase cínico, é que o mesmo sistema que te adoece agora te vende a cura. Aplicativos de meditação, coach de alta performance, suplementos, retiros, cursos de mindset, desafios de 21 dias. O problema é que tudo isso vira só mais um produto. Mais uma distração. Mais uma forma de você fugir de si mesmo. Não me entenda mal. Autoconhecimento é poderoso. Mas quando vira mercadoria, ele perde sua essência. Você não precisa de mais um método. Você precisa de menos ruído, menos cobrança, menos perfeição. Às vezes, o mais revolucionário que você pode fazer é parar, respirar, silenciar, olhar para dentro com coragem. Então, como escapar dessa ilusão? A verdade é, não há uma saída externa. Porque a prisão não está do lado de fora, ela está dentro, na mente domesticada, nos desejos que não são seus, nos sonhos implantados, na pressa que rouba sua presença. A saída é um retorno ao essencial, ao simples, ao real. Desconectar para reconectar, silenciar para ouvir, desobedecer para existir. É possível viver fora da manada sem virar eremita. É possível desacelerar num mundo que corre e não ser ultrapassado porque você já entendeu que aquela corrida não leva a lugar nenhum. Como disse Thoreau, fui para a floresta porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se podia aprender o que ela tinha a ensinar. Talvez você não precise ir à floresta, mas talvez precise desligar o celular por um dia, sentar em silêncio
chorar o que foi engolido, sentir o que foi anestesiado e lembrar que ainda está vivo. Você não é um fracasso por estar cansado. Você não é estranho por se sentir deslocado. Você não está sozinho por querer mais do que esse mundo oferece. Na verdade, se você sente tudo isso, você pode ser um dos poucos que ainda estão sãos. Porque talvez a verdadeira loucura seja viver anestesiado num mundo doente e achar que isso é normal. E talvez, só talvez, o início da cura seja recusar o normal. O sistema precisa que você se odeie, precisa que você se compare, precisa que você se distraia, porque alguém inteiro, alguém que se conhece, que pensa, que sente de verdade, é perigoso demais. Então, você vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou vai ter coragem de encarar o vazio? E quem sabe, encontrar a si mesmo? A escolha é sua. Mas saiba, enquanto todos correm, talvez parar seja o maior ato de rebeldia. Aquele que luta com monstros deve cuidar para que não se torne um deles. Nietzsche. Talvez hoje, o maior monstro a ser enfrentado seja o silêncio que evitamos. E talvez, só talvez, seja ele, o único capaz de nos salvar.